dia a todos. Não sei qual é que é a apresentação que estará em primeiro lugar, se nos puder dar aqui uma ajuda, pronto, é nossa. Bom dia a todos. Eu penso que neste projeto que vamos apresentar, esta prova de conceito, vamos tocar aqui um ponto que eu acho que só foi ligeiramente abordado aqui no início pelo Sr. Secretário de Estado, que é, no fundo, o uso da inteligência artificial ao nível do combate à fraude, ao desperdício e ao abuso. Neste caso em particular, no Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que vamos falar. Apresentar só um bocadinho aquilo que é o Centro de Controlo e Monitorização do SNS. Eu não sei se... O Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, que eu vou abreviar de seguida por CCM, é responsável por conferir uma parte da despesa do Serviço Nacional de Saúde e detectar e sinalizar potenciais situações de fraude e de desperdício. Eu costumo dar aqui um exemplo muito prático para se perceber o que é que nós fazemos neste centro. Nós vamos a uma farmácia, hoje em dia, com uma receita no telemóvel, portanto eletrónica, já desmaterializada. Nós, se for um medicamento comparticipado, pagamos só a componente do utente e o Estado é responsável por pagar a sua componente. A farmácia, no final de cada mês, envia uma fatura para o SNS da componente que o SNS tem que pagar. Essa fatura é enviada para o CCM, portanto, nós fazemos lá, por conta do Serviço Nacional de Saúde, a conferência de diversas áreas, entre elas a área de medicamentos e de farmácias. Atualmente são conferidos no CCM mais de 2,4 mil milhões de euros, o que significa que, dado o Orçamento de Estado da Saúde, aproximadamente um quarto. Portanto, por mês passam por lá cerca de 8 milhões de registros de prestações. Eu falo de registros porque hoje em dia mais de 75% das prestações já são eletrónicas e, portanto, não são materializadas. Estamos aqui a falar de registros eletrónicos e materializados. O Orçamento de Estado para 2020 para a área de saúde ascende a mais de 11 mil milhões de euros. Os gastos da saúde em Portugal correspondem a uma parte significativa do PIB e, como tal, é necessário criar mecanismos para evitar o desperdício. O CCM, para além da conferência e apuramento de valores, tem um papel cada vez mais importante na detecção de comportamentos desviantes e más práticas, pelo que há necessidade de olhar e cruzar diversas variáveis e indicadores, quer ao nível dos médicos, dos utentes, como ao nível dos prestadores. Dar aqui, se calhar, um exemplo daquilo que estamos a falar e que depois o Mário pode falar na prova de conceito. Temos que identificar algumas variáveis críticas. Por exemplo, nós definirmos que uma farmácia só havia grande parte das suas receitas são só de um médico. Isto pode sinalizar alguma coisa estranha ou não, ou seja, sinalizamos e depois temos que ir identificar se de facto se trata de um falso positivo ou não. E, havendo um comportamento estranho, nós detectamos e sinalizamos junto das entidades inspectivas. Outro exemplo pode ser o preço de medicamentos manipulados, que cada farmácia pode fazer os seus manipulados. E vamos ver que há uma farmácia que tem um preço completamente fora da média daquilo que é praticado pelas restantes farmácias. Também sinaliza aqui um comportamento estranho. Este projeto com a Microsoft é uma tentativa relativamente simples, porque foram em 4 dias, não é? Sem recorrer a modelos complexos e preditivos, de tentar desvios padrão nos comportamentos dos prestadores, médicos ou utentes, e que pudessem iniciar algum comportamento abusivo, e foram identificados alguns outliers. Para simplificar e acelerar a análise, definimos um subset de dados, tendo a prova de conceito ficar restrita às prestações de receitas feitas pelas farmácias na zona de Lisboa e Val do Tejo. Muito obrigado, Ana. Antes de passar aqui à parte um pouco mais técnica, mas muito superficial, vou dar os parabéns à PDSI pela organização deste excelente evento e também congratular os oradores anteriores com excelentes intervenções e agradecer, aliás, em primeiro lugar, à Microsoft por convite para estar aqui presente e à SPDS também pela oportunidade. Quando, ainda se calhar deixando aqui no ponto de contexto, daquilo que foi o desafio foi, ok, nós temos aqui dados relativos às prescrições e, portanto, queremos identificar aqui farmácias que possam ter nos pedidos de reembolso aquilo que possam ser comportamentos suspeitos. Portanto, não estamos aqui para já
que há fraude, não há fraude, suspeitos. E, portanto, aquilo que seria, aquilo que é a abordagem que teríamos, neste caso, no projeto deste género, é um problema de classificação. Basicamente, o que nós estamos a dizer é que temos um conjunto, um universo de farmácias, e vamos querer classificá-las face àquilo que for o comportamento delas nos pedidos de reembolso, se o comportamento é suspeito ou não é suspeito. E, portanto, a abordagem eventualmente mais fácil seria aplicar aqui modelos de aprendizagem supervisionada, modelos de classificação, em que basicamente eu tenho um conjunto de dados de treino, em que já tenho pré-definido essa classificação, o histórico, já sei que houve farmácias que eventualmente não se comportaram nos pedidos de reembolso da forma correta e todas as outras que o fizeram. E o objetivo, neste caso, é criar um modelo que permita, com os dados existentes, aprender e conseguir inferir, a posterior, na aplicação do modelo, casos que não eram conhecidos. Portanto, basicamente, fazer essa separação. O problema que tivemos neste projeto é que a SPMS não tinha ainda identificado esses casos. Portanto, nós não tínhamos dados classificados, anotados para treinar. Portanto, tivemos que recorrer àquilo que se designa de aprendizagem não supervisionada. Portanto, basicamente, os dados são todos indiferenciados, à partida, as farmácias são todas indiferenciadas. E, neste caso, tipicamente, aquilo que vamos usar são modelos, normalmente de clustering, neste caso, para classificar os dados em grupos mais ou menos homogéneos e depois, quando o modelo estiver treinado para fazer essa classificação, poder, sempre que surgem novos casos, classificar um desses grupos mais ou menos homogéneos. O que é que, neste caso, nós, na verdade, estávamos à procura? Nós não estávamos à procura de classificar as farmácias nestes grupos, mas estávamos à procura de encontrar farmácias que não se enquadravam em nenhum destes grupos. Portanto, na verdade, o que nós estávamos à procura era de encontrar casos anormais, situações anormais. Portanto, este, digamos, é uma forma muito simples, e tão simples quanto possível, a abordagem que foi seguida e aquilo que foi a forma como abordamos este problema. Portanto, tinha definido qual é que é a abordagem, quais são o tipo de modelos que faz sentido considerar, é um dos primeiros passos, tipicamente, num projeto de machine learning. Temos um desafio significativo, que é pegar nos dados que existem, tipicamente numa mais base de dados, transformar esses dados, aplicar aqui uma técnica que é conhecida por feature engineering, basicamente, eu já vou explicar um pouco mais à frente, e criar os dados, tipicamente, de uma forma de tabular, num fecheiro ou numa tabela relacional, que depois pode ser usado pelos modelos. Portanto, pensar que nós temos ali uma base de dados e, de repente, temos os modelos a usar os dados que estão nessas bases de dados, ainda não é uma realidade, pode vir a ser mais tarde, mas hoje em dia ainda não é uma realidade. Portanto, este trabalho é um trabalho muito importante. Quando pensamos em aplicar modelos de machine learning, 80% do tempo e do esforço normalmente é nesta fase. Por isso, enfim, não é um elemento tão sexy, mas é, na verdade, um elemento muito importante e é um esforço significativo. E, portanto, isto referindo àquilo que a Ana referia, aquilo que nós designamos aqui de feature engineering não é mais do que procurar encontrar algumas variáveis, alguns fatores, algumas features, usado aqui na terminologia técnica da área de machine learning, que possam ajudar o modelo a aprender e a conseguir ter boas capacidades. Portanto, alguns dos exemplos é a média do preço de venda ao público por embalagem barra prescrição, o número de média de utentes por médico, a diferença entre as datas de prescrição e a data da compra. Portanto, são alguns exemplos de features que tiveram que ser calculadas para ajudar o modelo, porque o modelo não os conseguia, ou enfim, os modelos mais simples não conseguem usar e referir este tipo de features que depois são determinantes na forma como os dados são classificados e, neste caso, identificados nas farmácias. Enfim, e depois, a partir daqui, ter os dados de treino devidamente preparados, há que aplicar, então, os algoritmos, neste caso, foram usados algoritmos de clustering,
não vou entrar aqui nos detalhes, mas, portanto, há vários algoritmos, cada algoritmo tem um conjunto de parâmetros significativo e, portanto, há aqui um trabalho depois de testar os algoritmos, testar os vários parâmetros e encontrar aquele que melhor se adequa ao problema que temos em mãos. E, finalmente, temos os nossos resultados. Portanto, nós obtivemos, treinamos com dados de cerca de vários meses, 2018, 6 meses, está a ver? E usamos como treino para treino os dados de janeiro a abril. E aqui está o resultado da aplicação, enfim, dos algoritmos que foram o algoritmo que foi mais interessante. Na verdade, depois aplicamos ainda uma outra técnica sobre o resultado do algoritmo para reduzir o número de dimensões e poder apresentar o gráfico desta forma, que é uma outra técnica também muito usada, que é a redução das dimensões de análise. E em ambos os casos identificamos ali no primeiro gráfico, no canto superior direito, um caso que é extremo, portanto, um caso suspeito, e depois, quando aplicamos o algoritmo para os dados de maio, voltamos a identificar um caso novo. Aqui o que vemos também, as diferentes cores, no fundo, representam eventuais categorias ou grupos homogéneos de farmácias que tenham comportamentos semelhantes e que pode, no limite, ser útil também para a classificação das farmácias. E, portanto, basicamente, de uma forma muito simples, e tão simples quanto possível no tempo que temos, foi a abordagem. Ana? Pronto, este projeto permitiu desde logo tirar algumas conclusões, muitas delas naturalmente nós já sabíamos, não é? Mas reforçar. Reforçar aqui também que a inteligência artificial funciona e funciona bem se os dados que servem de base estiverem bem. Pronto. E esse foi logo um dos pontos críticos, é que no centro, grande parte do histórico de dados, alguns deles são de recolha manual, receitas manuscritas, por exemplo, não há uma leitura ótica e, portanto, tem que ser recolhido manualmente por um operador, o que é sujeito a erros, naturalmente. Nós trabalhamos com várias fontes de dados, quer do Infarmed, quer da DGS, da CSS, das ARS, e temos enormes quantidades de dados, cerca de 1 bilhão de receitas guardadas, o que dificulta o tratamento de toda a informação. Portanto, numa primeira fase, um dos problemas detectados era a qualidade dos dados, algumas formatações incorretas, por exemplo, campos que não estariam preenchidos, e, portanto, para as conclusões serem fidedignas, a origem tem que estar correta. Para além disso, no centro aplicamos de forma automática as regras de negócio, de conferência, de despesa, de prescrição e de dispensa, muitas delas com 10 anos que há necessidade de revisitar e olhar novamente para elas. Foi identificado pelo menos um outlier aqui, uma farmácia em que a média dos preços por medicamentos era bastante superior às restantes farmácias incluídas na análise. O que é que temos que fazer a partir daqui? Ok, vamos olhar para a farmácia e vamos perceber se existe alguma... Primeiro vamos perceber se os dados que estão na origem estão corretos, se não houve aqui nenhum problema de dados. Estando corretos, ver se as regras foram bem aplicadas e ver depois se há alguma justificação para, de facto, aquela farmácia ter um comportamento diferente da média. Isto no modelo preditivo, o que é que iria gerar? Que, se de facto fosse um falso positivo, nós iríamos alimentar o modelo com esta revisão e com esta justificação e na interação seguinte o modelo já não ia gerar este outlier. Ok? No futuro, o que é que nós pretendemos? Criar mecanismos automáticos de validação dos atributos-chave das variáveis, monitorizar as regras de negócio mais críticas, adotar mecanismos de data quality e machine learning que permita diagnosticar desvios padrão fidedignos e criar modelos preditivos, criar um processo que permita alimentar constantemente o modelo de forma a melhorá-lo, era o que falava há pouco, o falso positivo identificado uma vez não deverá voltar a surgir, e evoluir para a análise de comportamento em tempo real, porque estas análises que nós estamos aqui a fazer são feitas a posteriori, depois da receita estar aviada, da dispensa estar feita, e portanto a ideia é tentar detectar eventuais comportamentos abusivos e prevaricadores no momento da dispensa, o que também com a fatura
faturação eletrónica e desmaterializada é ainda mais possível.